Autossabotagem, algo que era desconhecido pelas pessoas da nossa sociedade, mas que está começando a tomar uma certa notoriedade. Uma autossabotagem acontece quando seu próprio psicológico dentro de você começa a te jogar para baixo e falar que você não vai conseguir. E é uma condição psicológica que está afetando muitas pessoas na sociedade que a gente tem hoje, principalmente as mais jovens. E afeta muito todas as pessoas porque a gente realizar qualquer atividade do nosso dia a dia ou buscar os nossos sonhos tendo uma voz dentro da gente, jogando a gente para baixo e sabotando a gente, é muito ruim, né? E se chama autossabotagem porque é a nossa própria mente trabalhando contra a gente. E essa condição atrapalha a vida de todo ser humano. Porque, como eu falei, sempre que a gente tenta pensar no nosso futuro ou pensar nas nossas ações, automaticamente, por causa da autossabotagem, vem aqueles pensamentos negativos que só fazem mal pra gente. E essas circunstâncias fazem o ser humano desistir de sonhar e de melhorar na própria vida. E esse conceito da autossabotagem foi representado em vários personagens do desenho Bob Esponja. Só que essa condição psicológica teve muito mais destaque no próprio Bob Esponja. A gente tem vários sinais em vários episódios desse desenho que configuram talvez uma autossabotagem que impediu ele de crescer na vida dele. E a gente vai teorizar e analisar se o Bob Esponja pode ter uma autossabotagem. Só que o Bob Esponja é só a base desse vídeo. O mais importante desse vídeo é a gente entender como funciona a autossabotagem e como ela afeta as pessoas na vida real. E talvez com esse vídeo você mesmo possa se identificar com a autossabotagem e possa compreender o que é isso e como você pode combater isso. Quem sabe nesse vídeo e usando o Bob Esponja eu não abri os seus olhos. Você tá no canal Por Trás da Fechadura, se você não me conhece ainda eu sou o Phantom e eu peço o seu like para ajudar esse canal a continuar. Se você não gostar do vídeo você pode tirar o like no final que tá tudo bem. Vem comigo pro vídeo de hoje que a gente vai falar sobre a autossabotagem que foi representada em Bob Esponja. Será que esse personagem é portador de uma autossabotagem? Será que foi isso que impediu esse personagem de crescer na própria vida em vários momentos? Como que a autossabotagem atrapalhou a vida do Bob Esponja e como ela atrapalha tanto a vida das pessoas na vida real? Você vai analisar tudo isso comigo no vídeo de hoje. Vamos lá! Pra gente começar falando do Bob, a gente tem que analisar a vida dele igual eu faço em todos os vídeos. A gente sabe que o Bob é uma pessoa sociável, bem empenhada no trabalho dele e ele vive uma vida até que equilibrada. Mas apesar das coisas sempre darem certo pra ele, é nítido que em alguns momentos ele tem esses pensamentos intrusivos. E tem uma situação em específico que eu quero usar como base para esse vídeo. O Bob Esponja tenta há várias temporadas tirar a carteira de motorista, mas ele nunca consegue e sempre acaba em uma explosão ou em algum acidente sério quando ele tenta tirar a carteira. Algo que é frustrante para ele, porque em todas as aulas ele vê outros alunos tirando a habilitação e tem um episódio que até o Patrick, que não é lá muito inteligente, tira a carteira também. Tipo, o Patrick consegue tirar a carteira e o Bob Esponja não. Preocupante. E nessa situação do Bob nunca conseguir tirar a carteira de motorista, eu fiquei pensando, por que que ele nunca consegue? Eu sempre tive essa dúvida porque ele aparentemente tem uma vida equilibrada e isso seria tirado de letra com o tempo e ele ia conseguir a carteira dele. Mas é aí que eu comecei a notar uma coisa. Sempre que o Bob Esponja estava perto de começar o teste dele, alguns pensamentos horríveis na mente dele já começavam a circular por ali. Ele já começava a se colocar para baixo antes mesmo do teste dele começar. E o que era um momento para ele manter a calma e colocar em prática tudo que ele aprendeu, se tornava um momento de desespero. E o que acontecia, na verdade, é que o Bob Esponja sofria de uma autossabotagem. A mente dele provavelmente começava a falar que ele não ia conseguir, que ia dar tudo errado, que ele era fraco e não tinha jeito dele passar no teste de habilitação. Ele parece ser um personagem portador de autossabotagem, porque além dele se jogar para baixo em diversas situações, ele tem outros sintomas como o medo excessivo que ele mostra em diversos momentos e o perfeccionismo que ele mostra no trabalho fazendo os hambúrgueres. Inclusive, esse é um questionamento que eu fazia comigo mesmo quando eu era criança. Eu ficava pensando, será que o Bob faz os hambúrgueres de Siri porque ele gosta dessa profissão e tem sabor em trabalhar com isso? Ou será que ele faz isso porque ele é muito perfeccionista e tem um certo medo de decepcionar as pessoas ao redor
redor dele. E todos os clientes elogiarem os hambúrgueres que ele faz é como se fosse uma massagem no ego perfeccionista dele. É bem reflexivo isso, mas é assunto para outro vídeo. E toda essa situação do Bob Esponja reflete a autossabotagem, que é uma condição da vida real que acontece com diversas pessoas. Percebam que nesse desenho a tal prova de habilitação não é só uma prova, é um símbolo e uma metáfora. Ele passar nessa prova é algo que representa evoluir e crescer na vida. Talvez com isso ele poderia conseguir um emprego melhor, mesmo que ele seja muito feliz fazendo hambúrguer. Talvez ele conseguisse um emprego que ele gostasse ainda mais, com um carro e uma habilitação e que fosse melhor remunerado, por exemplo. A prova de direção para ele tirar a carteira de motorista não é só uma prova. Essa prova, na verdade, é uma alegoria e uma metáfora para as barreiras que os seres humanos têm na própria vida que eles não conseguem quebrar. Não é à toa que todos os episódios que envolvem o Bob Esponja tirando a carteira de motorista e falhando miseravelmente tem uma carga dramática muito grande por trás. Isso é porque essa prova é uma barreira da vida dele. É uma barreira que impede ele de ascender socialmente e economicamente. E é uma barreira que vários seres humanos na vida real também têm e se identificam com isso. Várias pessoas falham em diversas barreiras que elas têm para enfrentar por causa de bloqueios emocionais e por causa da autossabotagem também. Quando o Bob Esponja falha no exame de direção dele, talvez seja uma metáfora para você da vida real que tem barreiras e bloqueios com relacionamento, com vestibular, em tentar um emprego melhor ou crescer na vida e por aí vai. Porque o teste de habilitação significa isso para ele, vencer barreiras e crescer na vida. Talvez você que está assistindo pratique uma autossabotagem por ter também essas barreiras psicológicas, assim como o Bob Esponja também aplica uma autossabotagem no desenho. Sabe aquelas ocasiões em que você tem uma oportunidade de crescer na sua vida, mas você já começa a se jogar para baixo, começa a falar para si mesmo que você não é capaz e começa a dizer para si mesmo que você não vai conseguir? Isso é a autossabotagem na sua vida, algo que precisa de um tratamento e atrapalha a sua vida. E aparentemente isso também foi representado no Bob Esponja e como isso atrapalha a vida dele também. Mas a autossabotagem pode ser cuidada e tratada tanto na vida real quanto poderia ter sido cuidada nesse desenho. O que é necessário fazer quando você tem uma autossabotagem além da própria terapia é entender o seu próprio passado e conhecer os seus problemas. A gente precisa fazer uma autorreflexão e imaginar por qual razão alguma situação faz a gente ficar tão ansioso e se autossabotar tanto. E dessa forma, compreendendo os nossos problemas e tratando eles, a gente consegue vencer qualquer coisa. E não é diferente com a autossabotagem. E por causa disso, uma pessoa estar bem psicologicamente e bem tratada, se ela tiver alguma coisa como autossabotagem, é crucial para a vida de um ser humano. A gente só consegue vencer na vida e evoluir como ser humano se a gente estiver bem psicologicamente. E talvez os nossos maiores medos como ser humano não vêm do mundo lá fora. A maioria dos problemas estão dentro da gente e a gente fica se auto-sabotando o tempo todo. A gente cria os nossos próprios medos e intensifica eles por causa da autossabotagem. Mas com certeza você tem a capacidade de vencer uma autossabotagem e de crescer na sua vida se você estiver disposto a quebrar essas barreiras e enfrentar os seus medos. Assim como o próprio Bob Esponja tem a capacidade e tem a qualidade de passar por cima dessas barreiras que ele tem. Mas assim como esse personagem, você pode ter passado por uma autossabotagem.